Fala galera, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, graça e paz, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, no nosso segundo dia de vídeo sobre gratidão e eu fiquei muito feliz com o vídeo de ontem. Eu recebi algumas mensagens, a forma das pessoas já mudar de pensar sobre agradecer e que bom, né? Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. E hoje nós vamos falar também sobre gratidão mais uma vez. E vai ser sobre algo básico que a gente acaba que não agradece tanto, né? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia ou anote lá em Gênesis, ou lá no livro de Êxodo, capítulo 16, no versículo 4. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. De uma forma rápida, estamos falando sobre gratidão, sobre ter um coração grato, sobre agradecer a Deus por cada bênção que Ele nos libera, pelas suas misericórdias, pela nossa vida, pelo fôlego que há sobre os nossos pulmões. Ontem falamos sobre isso, sobre o sopro de Deus, sobre o fôlego de vida, né? E hoje nós vamos falar sobre agradecer a Deus pelo pão do nosso dia a dia, o pão que Ele nos dá, sabe, sobre o alimento que está sobre a nossa mesa. Nós lemos um texto onde Deus está dizendo a Moisés que Ele fará chover do céu o pão que vai alimentar o povo de Israel. Então, nós lemos um texto onde fala explicitamente, bem explicado, sobre o povo que saiu do Egito, né? É longa essa história, muito longa essa história, é um pouco desafiante, um pouco intrigante ao mesmo tempo dá uma certa agonia. Quando eu começo a ler essa história, eu comecei a ficar um pouco agoniada por tanta reclamação desse povo, que eles estavam sempre reclamando, né? Então, se a gente voltar na história do povo de Israel, que saiu do Egito, que era ali torturado pelo Egito, e quando Deus pede para Moisés cumprir, né, seguir com eles para eles saírem, então eles vão para a terra prometida, né? Então, a chegada à Terra Prometida, eles têm que passar pelo deserto. Então, a gente vê ao longo dessa história, essa caminhada à Terra Prometida que durou 40 anos. A gente vê quantas vezes o povo de Israel está reclamando, quantas vezes o povo de Israel está murmurando, sabe? A murmuração atrasou a passagem deles para a Terra Prometida. Atrasou completamente. Então, quando eles saem do Egito, eles começam a andar pelo deserto, a gente vê a bondade de Deus, a gente vê a misericórdia do Senhor, que não deixa eles passarem nenhum tipo de necessidade, sabe? Enquanto eles estão caminhando no deserto, ao longo dos capítulos anteriores, você pode acompanhar depois, você vai ver essa história, há uma nuvem cobrindo ele, à noite há uma coluna de fogo também aquecendo eles. Então, Deus não deixa eles passarem nenhum tipo de necessidade. Só que aí tem um certo período da história daquele povo que eles estão com sede. Então, existe um mar lá, um mar que era amargo. Então, Deus transforma, eu estou resumindo para você, Deus transforma aquela água amarga em água doce para eles comerem, para eles beberem. E mesmo assim, o povo de Israel começa a reclamar, dizendo que está com fome, sabe? E sempre falando, olhando para trás, olhando lá para o tempo do Egito, como o Egito era bom, né? Eles comiam, se fartavam e estavam passando fome naquele deserto. E aí vai Moisés clamar ao Senhor por aquele povo reclamão, aquele povo rebelde. E aí Deus envia o maná. E o próprio Senhor diz: Eu farei chover o pão do céu, o pão que vai cair. Lá no versículo 4, você pode ver que farei chover do céu pão, e o povo vai sair para colher. Então, todos os dias, Deus derramava o pão para alimentar aquele povo.
sabe? Então já a gente começa a pensar de uma forma de gratidão. Nossa, tá caindo o pão do céu, tá caindo, sabe? Deus tá dando providência. Então eles foram para o deserto para ver a providência divina do Senhor até a terra prometida. Só que nesse período de tempo, a murmuração deles era bem maior do que o agradecimento. Eles não agradeceram, eles não tiveram a posição de agradecer a Deus por aquele água do mar que era amarga virar doce. A gente não vê histórias longas de gratidão daquele povo quando Deus começa a mandar descer o pão que alimenta ele. Por mais que ele tenham visto milagres extraordinários da parte de Deus, que foi a travessia para no Mar Vermelho. Sabe? Então, mesmo eles caminhando, mesmo eles diante de uma ordem do Senhor, eles estavam olhando para os egípcios e com medo e reclamando e dizendo que iam morrer. E assim é a nossa vida. Por mais que a gente tenha experiências extraordinárias com Deus, no final, muitos de nós ainda vai reclamar. Muitos de nós vai dizer que não tá bom, que não tá legal, que tá faltando isso, que tá faltando aquilo, e começa a olhar para trás, e começa a viver o tempo lá passado, sabe? E a gente vai caminhando nessa murmuração, e a gente começa a esquecer os benefícios do Senhor. A gente começa a esquecer os milagres que Ele fez nas nossas vidas. E aquele povo que saiu do Egito, ele era um povo de coração duro, sabe? Eles não agradeciam a Deus. Então aí chega um certo período que eles começam a reclamar que eles só comiam aquele pão. E aí lá vai Moisés clamar ao Senhor, sabe? Então, Moisés já estava cansado da reclamação daquele povo. E mesmo assim Deus, por mais que as pessoas dizem que Deus no Antigo Testamento era um Deus mau, era um pai severo, e Deus não consumiu esse povo não. Ele ouvia a reclamação do povo, as reclamações, as murmurações daquele povo subiam ao Senhor, e mesmo assim Deus dava o sustento para eles. Você consegue perceber isso? Que Deus derramou o pão para alimentar eles, e mesmo assim eles reclamavam. E aí Deus faz dar carne para eles. E mesmo assim eles estão reclamando. Não tem água para eu beber. Me tirou lá da terra do Egito para ficar com sede, para ficar com fome. Aí Deus providencia a água da rocha para eles. Vocês percebem que o tempo todo Deus está fazendo? Por mais que nós somos infiéis, Deus está sendo fiel. Por mais que a gente reclama, Deus está mostrando a sua providência divina. Aquele povo demorou 40 anos para entrar na terra prometida. 40 anos. Simplesmente porque eles se colocaram na posição de reclamar. Eles se colocaram na posição de nada tá bom. Eles se colocaram na posição de as coisas nunca estão legais. E até hoje, meu amigo, a gente vê essa situação. Existe um povo que adora o Senhor acima de tudo. Existe uma multidão de pessoas que louvam ao Senhor, que agradecem ao Senhor, mas também existe um número de pessoas que estão reclamando, que estão vendo a providência do Senhor, mas estão reclamando. Acordam e não conseguem agradecer. O pão está na mesa, mas não conseguem agradecer a Deus pelo pão que Ele providenciou. Por mais que você esteja trabalhando, por mais que você luta todos os dias para o seu trabalho, para comer o pão do seu trabalho, do suor do seu rosto, é Deus que te dá esse alimento, é Deus que te dá essa força, é Deus que te dá esse ânimo que você precisa. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor, e é isso que eu quero que você entenda. Não tem como começar um ano reclamando, mas tem como começar um ano agradecendo. Se as coisas não estão legais, se a sua vida não está legal, a mudança começa a partir de você. A mudança começa a partir de você. Eu tenho uma pastora querida, Devânia, que ela sempre me dizia isso, e se for preciso, ela sempre vai me dizer que se nós quiser mudança, a mudança tem que começar de mim. Se eu quero mudança em alguma situação, a mudança tem que começar de mim. Então eu vim aqui dizer que a mudança tem que começar por você.
Se algo não está legal, se algo não está alinhado na sua vida, a mudança é com você. Não é com o fulano, não é com ninguém. Por mais que a gente pense que o outro tem que mudar, e por mais que tem que mudar, aqui dentro tem que mudar. Aqui tem que mudar. Então eu prefiro mudar a situação, eu prefiro colocar gratidão, eu prefiro agradecer do que reclamar. Ah, não tem ainda? Obrigada, Senhor, pelo que eu tenho agora. Ah, dá difícil? Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque essa situação vai se resolver. Obrigada, porque eu vou chegar na terra prometida. Sabe, o pão que desceu do céu, o pão que desceu do céu, que Deus mandava descer do céu. No Novo Testamento, entre Jesus. Jesus é o pão. Jesus é o pão do céu que alimenta, que nos alimenta. Se nós temos fome e sede de justiça, nós vamos para o lugar certo, nós vamos para Ele. Agradecer a Deus por ter enviado Jesus. Você já começou a agradecer a Deus? Ou você se esqueceu de todos os milagres que Deus já fez na sua vida? De todos os benefícios que Deus já fez na sua vida? E você começa a murmurar o tempo todo, você começa a reclamar. Ei, acorda! Tira a lamentação de você e começa a colocar gratidão. Tira aquilo que te afasta da presença de Deus e comece a se aproximar. A decisão é sua. É você que dá o passo de fé, porque já está tudo pronto, já está preparado para você. E mesmo sendo infiéis, Deus continua sendo fiel para conosco. Mesmo a gente nesse caminho para a terra prometida, porque há uma terra prometida para nós. Há uma terra prometida para nós, há um milagre do Senhor para nós todos os dias. Nós não estamos aqui por acaso não, é pelas misericórdias do Senhor. Nós nos alimentamos não é por acaso não, é pelos benefícios e misericórdias e amor e fidelidade do Senhor. Então se levanta e começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer pelo pão que está sobre a sua mesa. Seja grato. Seja grato. Amém? Que essa palavra entre no teu coração e que você tenha um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Que você tenha um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te dar. Seja grato a Deus. Que essa palavra fale com você nessa terça-feira e que possa continuar falando mais e mais. Até amanhã, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.